Conhecendo o Brasil, conheça todas as línguas do Brasil que se tornaram oficiais. Ontem saiu um vídeo onde descobri que afinal existe italiano. Nunca tinha ouvido, nunca tinha contato com essa palavra. Vi nos comentários alguém dizendo que falou. Vi no comentário alguém dizendo que nunca ouviu italiano. E também vi alguém dizendo que a família da namorada inteira fala italiano, entendeu? Agora você pensa, a complexidade do Brasil, mano, tem uma beleza, entendeu? Mas vamos ver esse vídeo, mais outras línguas, fiquei muito interessado, então fui a fundo, mais outras línguas do Brasil, né, que se tornaram oficiais, então vamos ver. Eu gosto desse canal, fala boas coisas. Você sabe qual é o idioma oficial do Brasil? Essa é uma pergunta fácil, é claro que é o português. Mas você sabia que apesar de estar certa, essa resposta está incompleta? Ah, ok, aí sim. Tinha visto no TikTok que um maluco chegou com o microfone na cara das pessoas, não? Qual é o português? Qual é a língua oficial do Brasil? Estão a falar Portugal. Estão a falar português. Está falando, não está errado. Não está errado. Está incerto só. Tem muitas outras línguas que são faladas no Brasil. E que em algumas regiões elas também são oficiais. São até mais importantes do que o próprio português. Vamos ver se Itália está nessa nessa linha. Se você linha. quiser saber quais são esses idiomas, então continue aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai mostrar para você alguns idiomas que são falados no Brasil e que também têm o status de língua oficial em algumas regiões, assim como o português. E existem inclusive leis que regulamentam isso. Ok. Esses idiomas vêm de várias origens diferentes, mas todos eles têm em comum a identificação cultural com a população. Porque é importante dizer que esses idiomas não são impostos. Eles já são falados no local antes de se tornarem oficiais. Então, a partir de agora, a gente vai contar uma história rápida sobre como essas línguas chegaram à condição de oficial. Essas línguas aí estão aí antes do português. E também mostrar como a população pode ser beneficiada com isso. Mas antes disso, eu peço a você que deixe o like aqui no vídeo, porque você não encontra essas informações em qualquer lugar. Então, ajude outras pessoas a descobrirem que o Brasil não é um país de uma língua só. E se você quiser conhecer o país através dos seus lugares e das suas histórias, então se inscreva aqui no canal, para que você possa receber os nossos próximos vídeos e sempre fique bem informado. Bom, agora vamos começar. A gente sabe que antes da chegada dos colonizadores aqui no Brasil, já existiam vários povos indígenas, cada um com sua cultura e com o seu idioma. Estima-se que nessa época existiam mais de 1000 idiomas sendo falados por aqui. Então, quando os portugueses chegaram, eles tinham dificuldade de se comunicar com todos esses povos. Por isso que, aos poucos, quando esses contatos foram ficando mais frequentes, naturalmente surgiu um idioma misto baseado no tupi e com algumas palavras do português, que ficou conhecido como língua geral. Só que no século XVIII, o governo português, através do Marquês de Pombal, exigiu que o português fosse a única língua falada por aqui. Não me diga! Aconteceu a mesma coisa que Angola. Então, o ensino da língua geral e das outras línguas indígenas foi proibido. E foi isso que facilitou a expansão do português por todo o território brasileiro. E mesmo depois da independência, essas línguas minoritárias continuaram sendo atacadas. Durante o Estado Novo, por exemplo, entre 1937 e 1945, teve uma grande repressão aos imigrantes que continuavam falando sua língua materna, assim como os indígenas. Tudo isso em nome do nacionalismo. Nessa época, se alguém fosse visto falando outro idioma que não fosse o português, podia até ser preso por isso. E um pouco mais tarde, com a Constituição de 1988, a língua portuguesa foi considerada como a única língua oficial do Brasil. E foi a primeira vez que uma Constituição brasileira trouxe essa definição. Isso quer dizer que todos os documentos do governo, as comunicações oficiais, os serviços públicos, o ensino escolar, a publicação de livros, tudo isso teria que ser feito em português. Então aqueles brasileiros que não soubessem falar português não teriam acesso a nada disso, a não ser que tivesse um tradutor ou que eles aprendessem o português também. Então alguma coisa precisava ser feita para atender essa população. Só que o artigo 13 da Constituição limitava qualquer ação, já que o entendimento era que um documento oficial emitido em outro idioma seria algo inconstitucional. Até que em 2002 foi publicada uma lei que reconhecia outro idioma como um meio legal de comunicação e expressão.
Vocês sabiam que aqui na África existem guerras, né, entre irmãos por causa disso? É porque na verdade nem todos eles são irmãos. Aqui tem muitas etnias, tem mais de 1000 etnias. E os portugueses chegaram aqui. Portugueses não, né? Os europeus chegaram aqui, fizeram as suas próprias linhas consoante aquilo que eles bem entendiam sobre os recursos. Deixaram de parte ali a linha tênue de culturas, de etnias. Misturaram os povos e hoje em dia tem um conflito que tem. O povo Xhosa, por exemplo, está lutando com o povo não sei lá do que. Tá entendendo? O povo Ovimbudo está lutando com o povo não sei o que. Isso acontece até agora. Por causa desse tipo de coisa, sabe? Fomos obrigados a ficar num sítio só, sabe? A gente tem nossas próprias identidades, mas posso fazer o quê? Os portugueses chegaram aqui, meteram o terror e fizeram as suas próprias linhas, entendeu? A mesma coisa que aconteceu no Brasil. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é usada pela comunidade de pessoas surdas. E essa lei também obrigava as instituições públicas a apoiar e difundir o uso dessa língua como forma complementar, mas sem substituir o português. É por isso que sempre que a gente vê uma propaganda do governo hoje em dia, sempre tem um intérprete de Libras fazendo a tradução. Vale lembrar que Libras é um idioma como qualquer outro, tem gramática e tudo. Não é um português sinalizado, como muita gente pensa. E essa não é a única língua de sinais usada no Brasil, existem outras também. Então essa lei deu uma solução de como usar outro idioma de forma oficial sem descumprir a Constituição. E no mesmo ano foi aprovada a Lei Municipal 145 em São Gabriel da Cachoeira, que fez com que 3 idiomas indígenas se tornassem cooficiais do município: o tucano, o baniwa e o inhegatu. A gente já falou sobre São Gabriel da Cachoeira em outros vídeos aqui do canal, como nesse daqui, por exemplo, que mostra os maiores municípios brasileiros em extensão territorial. Mas se você ainda não conhece esse lugar, é aquele que fica no noroeste do Amazonas, lá na região da Cabeça do Cachorro. E é o município que tem o maior percentual de população indígena no país. Por isso que essa lei foi tão importante, já que boa parte da população fala pelo menos uma dessas 3 línguas. Então, quando o indígena que não falasse português fosse para o hospital, por exemplo, ele teria lá um tradutor que pudesse dizer ao médico o que ele estava sentindo. Isso sem contar com a inclusão do ensino desses idiomas nas escolas municipais. Okay. E depois que essa lei foi aprovada, vários outros municípios também passaram a oficializar línguas indígenas. Em 2010, o Guarani foi oficializado em Itacuru, no Mato Grosso do Sul. Em 2012, foi a vez de Tocantinha, no Tocantins, oficializar o Acuê-Xerente. Em 2015, o município de Bonfim, Roraima, oficializou 2 idiomas, o Macuxi e o Apixana. E o mesmo aconteceu no ano seguinte em Cantá, também em Roraima. Já em 2017, o Terena se tornou oficial em Miranda, no Mato Grosso do Sul, e São Gabriel da Cachoeira adotou mais um idioma, o Yanomami. Mas não acabou por aí. Yanomami fala aí no Paraguai também. Em 2019, o município paraense de São Félix do Xingu adotou o Mebengocre, ou Caiapó, como idioma cooficial. E em 2020 surgiram leis semelhantes em mais 2 municípios. Mano, 2020 há pouco tempo. No Maranhão adotou o Teneteara, ou Guajajara, e Santo Antônio do Içá, no Amazonas, adotou a língua ticuna. Olha, você vê que há pouco tempo, 2020... O último caso de município que oficializou uma língua indígena foi Monsenhor Tabosa, no Ceará, que adotou o Tupi e Engatu em 2021. Só que as línguas indígenas não são as únicas que são faladas por aqui além do português. Porque a partir do século XIX chegaram muitos imigrantes aqui no nosso país. E eles começaram a formar colônias para preservar a cultura do país de origem, inclusive o idioma. Por isso que até hoje é bem comum encontrar em algumas cidades que se formaram a partir dessas colônias, algumas pessoas que falam alemão, italiano ou outros idiomas europeus, mesmo que grande parte da população dessas cidades já tenham aprendido português. Só que o processo de oficialização desses idiomas nos municípios começou mais tarde quando comparado com as línguas indígenas. Okay. No ano de 2019, foi oficializada no município gaúcho de Serafina Correia a língua taliã. Taliã? 2009 só? Que é a variante brasileira do Vêneto, uma língua falada no norte da Itália e que foi trazida pelos imigrantes italianos. Mas esse não foi o único. De lá para cá, outros 15 municípios gaúchos e 2 catarinenses também oficializaram o taliã.
Nessa lista a gente mostra cada um desses municípios e o ano em que a lei de oficialização foi publicada. De 2009 a 2022. Já o município de Rodeio, em Santa Catarina, é o único que tornou oficial o dialeto trentino, que também é falado no norte da Itália, e a lei foi publicada em 2020. Trentino. Mas além dos italianos, outro povo que também estabeleceu muitas colônias aqui no Brasil foram os alemães. E como eles vieram de várias regiões diferentes, também trouxeram variações diferentes do idioma. O alemão padrão ele só foi oficializado em 2 municípios de Santa Catarina: Pomerode em 2010 e São João do Oeste em 2016. Tem boa de língua oficial. E por falar em Pomerode, você sabia que esta é a cidade mais alemã do Brasil? Se você quiser conhecer outras cidades europeias que existem por aqui, então assista esse vídeo aqui do card. Outra variação do alemão que também é bem difundida pelo sul do Brasil é o Hansrikiano, ou Hansricks, mas que só é oficial em 3 municípios: Barão no Rio Grande do Sul, Antônio Carlos e Ipumirim em Santa Catarina. Mas ainda tem outra variação do alemão que também é bastante falada aqui no Brasil, principalmente em Santa Catarina e no Espírito Santo, que é o pomerano. Uma curiosidade sobre esse idioma é que ele praticamente não é mais falado na Pomerânia, que é uma região entre a Alemanha e a Polônia, onde o idioma surgiu. Mas no Brasil ele foi preservado, tanto que o nosso país tem mais falantes do pomerano do que a própria Pomerânia. Essa língua é oficial em Canguçu, no Rio Grande do Sul, e também desde 2007 que vem sendo oficial. Em Pomerode, e em mais 6 municípios capixabas, como você está vendo nesta lista, incluindo Domingos Martins, que é um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo e que a gente mostrou tudo sobre essa cidade nesse vídeo daqui. E para fechar as variantes do alemão, tem mais 2 que tem menos falantes por aqui e cada uma é oficial em apenas um município. É o Plattdeutsch, que foi oficializado em 2016 na cidade de Westfália, no Rio Grande do Sul, e o Plauditsch, que foi oficializado em Palmeira, no Paraná, em 2021. Só que ainda tem 2 idiomas europeus que também conseguiram o status de oficial em alguns municípios a partir de 2021. É o caso do polonês, que se tornou oficial em 3 municípios do desde 2021 também Rio vem Grande sendo do Sul oficializado. e 2 do Paraná, e o ucraniano, que foi oficializado em 2 municípios paranaenses. Mano, com essa guerra na Ucrânia não tem como não se oficializar. Muitos ucranianos desceram para o Brasil. Enfim, no total, hoje a gente tem 13 línguas indígenas oficiais em 10 municípios diferentes e também 9 idiomas europeus oficiais em 41 municípios diferentes, sendo que somente 7 desses municípios oficializaram mais de um idioma além do português. E como a gente viu durante o vídeo, essas leis de cooficialização de línguas são muito importantes para os falantes desses idiomas minoritários, para que eles não precisem abrir mão de suas origens para conseguir viver por aqui, e assim garantir a diversidade linguística e cultural do nosso país, que é tão admirada no exterior. Se você achou importante conhecer essas cidades que adotam outros idiomas além do português, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também gostariam de saber dessas informações. Olha, alguma coisa me diz que daqui a mais ou menos 50 anos vai ter mais línguas oficiais europeias no Brasil, dentro do território brasileiro, do que línguas indígenas. Porque é notório, né, mano? Vimos mais línguas europeias e são algumas línguas europeias que é falada por muita gente. Só, por exemplo, o italiano, né? Que vi que é a segunda língua mais falada no Brasil. São 500 mil pessoas que falam italiano. Daqui a um pouco de tempo mais, vai ter mais ou menos oficialmente umas 3 ou 4 milhões. Isso vai ser demais. E é notório, né, que as línguas indígenas já estão a desaparecer e você vê que o povo também está a se reclusar cada vez mais. Fazer o quê? Mas preservem o quanto puderem. O quanto puderem, não. O máximo que puderem, na verdade, né? O máximo de tempo que puderem. Preservar a história, eu confio. Quando se fala de preservar, o Brasil está lá. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar do outro lado. O link original desse vídeo está aqui na descrição. Até a próxima.